Qual é a origem do preconceito que existe em relação às mulheres brasileiras aqui em Portugal? Esse é o assunto que vai ser abordado hoje. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu passei por uma situação de preconceito, né, muito constrangedora. E isso me trouxe uma curiosidade de saber o porquê dessas reações de algumas pessoas, principalmente mulheres, aqui onde eu moro atualmente há 6 anos, aqui em Portugal, em relação a nós, mulheres brasileiras. E pesquisando, eu cheguei a um tema, um assunto conhecido como as Mães de Bragança. Quem foram as Mães de Bragança? Foram um grupo, inicialmente de 4 mulheres, cujos seus maridos frequentavam bares noturnos, conhecido como Casa de Alternes. Isso foi lá em 2003, há quase 20 anos atrás. E esses homens começaram a frequentar esses ambientes para sua diversão, e lá eles desviavam recursos que eram destinados, que deveriam ser destinados às suas famílias e seus filhos, porque a maioria deles eram casados. E essas casas noturnas, elas eram compostas por várias mulheres que trabalhavam lá, tanto brasileiras quanto de outras nacionalidades, porém, na sua maioria eram compostas por mulheres de origem brasileira. Só que esse movimento, ele se tornou numa proporção de magnitude tão grande que acabou tendo desconhecimento não só a nível nacional, mas também internacional, chegando até mesmo a ser uma das edições da capa da revista Time. O que aconteceu, o resultado disso é que esse movimento se estendeu para outras mulheres e chegou até mesmo em outras cidades aqui de Portugal. Alguns estabelecimentos foram encerrados, foram fechados, porém migraram para outras regiões, como Espanha, e algumas mulheres foram repatriarcadas, aquelas que estavam ilegais foram repatriarcadas e tiveram que voltar para os seus países de origem. Abriram em outros lugares, porém, esses homens que frequentavam continuaram a frequentar, só que em outros lugares. Eles seguiram, eles foram atrás dos estabelecimentos. Essas mulheres acabaram focando mais nas brasileiras do que no comportamento promíscuo e voluntário dos seus maridos, meio que vitimando os homens e demonizando as mulheres, que muitas delas vieram trabalhar nesse ramo por livre e espontânea vontade, obviamente financiados inicialmente por esses empresários, e outras pessoas podem ter vindo enganadas, com falsas promessas de trabalhos, como modelo, babás, enfim. Chegando aqui, podem ter tido os seus passaportes apreendidos, tendo sido, entre aspas, traficadas. Algumas pessoas ficaram afetadas com essa repercussão, ou seja, comerciantes que alegaram que isso afetou, né, a receita, porque havia um movimento na cidade que gerava recursos financeiros, e algumas pessoas disseram que trouxe uma publicidade negativa, porque passou a associar a cidade à prostituição, e outras pessoas acharam que foi justo. Aí depende muito do ponto de vista de cada um. O bom disso é que depois desse movimento, dessa confusão,
as mulheres, né? Algumas mulheres, elas passaram a se cuidar mais, passaram a ficar mais atentas, passaram a se valorizar mais, passaram a consumir mais conteúdo, revistas e de estética, de cuidados pessoais, passaram a ficar mais vaidosas, passaram a cuidar mais de si. Isso foi uma coisa ótima, uma coisa muito boa que aconteceu, mas as casas continuam ocorrendo, já tem 20 anos isso, as casas continuam ocorrendo até hoje, porque é uma atividade que já acontece há anos e anos e anos, e continua acontecendo, vai continuar acontecendo. E nós, brasileiras, herdamos essa fama de sermos pessoas vulneráveis, pessoas fáceis, pessoas acessíveis demais, associadas a esse tipo de comportamento. As pessoas acabam generalizando, acabam associando, o que não corresponde à realidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a todas as mulheres do mundo que merecem respeito. Beijos. Fui.